Vamos lá para mais uma aula do projeto Gestor de Telecom. Aula de hoje, 055, a gente vai falar sobre reparo, ou seja, resolver os problemas de funcionamento de um serviço, independente seja banda larga, telefonia fixa, telefonia móvel, a gente vai falar sobre consertar os problemas. A ideia é essa. O objetivo da aula de hoje é você saber entender o processo para que o seu serviço de telecom volte a funcionar em caso de falha ou qualquer tipo de problema que possa acontecer e que você precise de uma solução, ou seja, de um reparo através da prestadora. Se ela seja ela de grande porte, de pequeno porte, você precisa que eles resolvam aquele problema que está sendo apresentado. Essa é a ideia, tá bom? O que é uma situação de reparo de um serviço de telecom? Isso é a parte básica de conceito. E é que nem, por exemplo, você tem um fogão em casa, uma geladeira, você tem um equipamento que ele funciona normalmente, mas se acontecer uma falha, você precisa que ele seja consertado para ele voltar à sua função. No caso do fogão, voltar a esquentar as comidas, no caso da geladeira, resfriar os alimentos. Essa é a ideia. E um equipamento de telecom, ele também precisa ser consertado se tiver algum problema, seja um modem, um roteador, um celular, um tablet, uma antena. Qualquer equipamento que a gente utiliza, ele pode ter um problema. E para consertar, normalmente a gente precisa de pessoas que entendem daquele assunto. Assim como se a gente tem um problema num carro, normalmente a gente chama um mecânico. Se a gente tem um problema com os equipamentos de telecom, assistência técnica. Mas se é com o serviço, aí é o prestador de serviço que deve fazer essa função. Então, a prestadora é que tem essa função de consertar aquele link, aquele serviço que você contratou. É diferente de aparelho, só para você entender, mas serve como referência. Então, o reparo de um serviço, ele deve ser feito e fornecido pela própria prestadora, para a gente poder, lógico, ter o serviço de volta ao seu funcionamento. Então, o reparo é algo que dificulta o funcionamento, ele deixa de funcionar da maneira adequada, é isso que acontece. Pode ser uma falha de comunicação também, do tipo, você tem um serviço de telefonia e a parte de voz não está funcionando, ou você não recebe as ligações, só faz, ou é só a internet móvel que não está funcionando, ou, por exemplo, a telefonia fixa, você também tem essa dificuldade de algum tipo de ligação não conseguir, ou até chama para quem está ligando, mas quem está recebendo não escuta o telefone tocar, banda larga, algum problema lá dos serviços de internet. Então, tem diversos motivos dessa falha, dessa falta também de comunicação, seja voz ou dados, existe essa falha que precisa ser reparada pela prestadora. E um reparo, normalmente, é um problema técnico. Não é um problema do tipo, hoje o sistema acordou e deu um problema. Não é muito por aí. É algo que, sim, pode ser de uma hora para outra um problema sistêmico ou problema de algum equipamento técnico daquele sistema, daquele serviço que você tem. E aí tem diversos cenários, tá? Mas o importante é você entender o que precisa ser corrigido, que é o serviço voltando ao normal. E quem tem que fazer isso é a prestadora de telecom. Como faço a gestão de reparos dos contratos que eu administro? Então, qual é a visão aqui que eu faço? Hoje eu tenho alguns contratos que eu gerencio. Contrato, imagine que cada linha pode ser vista como um contrato, cada fatura como um contrato, cada empresa como um contrato. Só que cada empresa, ela tem os seus contratos de telecom. Então tem um contrato de telefonia fixa, telefonia móvel, banda larga. Então são vários contratos que eu gerencio, que já gerenciei. Nesse fluxo eu criei um passo mais simples de gerenciar. Então eu acredito que a maneira que eu faço, para mim, é a mais fácil. E para os clientes eu acho que também, porque eles têm as informações sempre aqui solicitadas. E a ideia de reparo é: eu abro, lógico, identifico o problema, faço alguns testes, algumas avaliações passando desse fluxo, aí eu vou para a prestadora, para ela tomar as providências necessárias para
corrigir, identificar aquela falha e corrigir ela para o serviço voltar ao normal. Nesse processo, a metodologia que eu utilizo, ou seja, a forma de trabalho, é a metodologia que eu criei chamada Reduza Custo Todo Mês. Que o foco é, lógico, otimizar os custos de telecom, mas eu também preciso que a operação funcione. Porque um problema que precisa de reparo nada mais é do que deixar a operação sem funcionar e, por consequência, pode fazer a empresa perder ou até deixar de ganhar dinheiro. Então, eu prefiro deixar tudo funcionando e não ter esse tipo de problema durante muito tempo. Teve problema, precisa ser corrigido. Na prática é isso. E, na metodologia, quem cuida dessa parte de reparo é o pilar de gestão. Tem um pilar de negociação, que é reduzir custos em si, muito mais focado nisso, e o pilar de gestão, que é administrar os serviços. Então, nessa administração, eu preciso fazer com que o serviço não pare. Parou, que pode acontecer, é voltar ao normal o mais rápido possível. E nessa visão, existe até um módulo falando só sobre o suporte aos colaboradores, à empresa, aos contratos, ou seja, a parte de relacionamento e que tem que fazer o contato com a prestadora e com o cliente final, quem está usando lá o serviço. A gente faz essa intermediação como gestor de telecom. E o módulo Gestão via Service Desk é você gerenciar essas demandas. Uma das formas que eu faço, tá? Você precisa definir processo. Então, eu tenho aqui, empresa A é de uma forma, empresa B é completamente de outra, não vai dar muito certo. Você tem que ter um processo, mas para cada cultura de organização. Então, não vai ser discrepante de um de outro. No máximo, em vez de falar com A, falar com B, ter um item a mais ou 2 itens a mais de um para o outro no máximo. Mas normalmente na questão de reparo alguém vai reportar o problema. Segundo passo, a gente vai receber essa informação. Lógico, depende da cadeia de como é. Ou a pessoa fala direto com a gente, ou ela vai falar com alguém da empresa e essa pessoa da empresa fala com a gente. Pelo menos o meu serviço, a forma que eu atuo hoje, eu sou um prestador de serviço. Então, nos clientes que eu tenho, pode ser de um jeito ou de outro, desse como eu estou te passando. Chegando na minha pessoa, eu tenho que confirmar aquilo que a pessoa está dizendo, que o usuário, e se necessário, eu ligo para ela ou falo com ela de alguma maneira para testar o serviço e faço as avaliações iniciais. Isso é o processo. Definiu esse processo, aí tem dentro desse fluxo, falar com a prestadora, avaliar o erro, ver qual é o problema. Identificando o reparo, aí você abre uma visita técnica, se for o caso, uma reclamação, para que seja visto isso de forma remota, mas que o objetivo é resolver esse problema. Enquanto isso aqui não é finalizado, a demanda fica em aberto, até que a prestadora me diga que voltou ao normal ou o colaborador me diga que voltou ao normal. Então esse é o fluxo, por exemplo, que eu faço quando é uma gestão de reparo, ou seja, um problema que está sendo visível. E aí você precisa definir o seu processo, mas é mais ou menos dessa forma. No módulo, lógico, eu explico com mais detalhes, porém, em resumo, você precisa definir cada um desses processos dentro da organização para poder ter isso redondo, organizado e com uma estrutura funcional para poder você direcionar isso para os resultados que você precisa, que é ter o serviço funcionando no mais rápido possível. E esses protocolos, esses processos são demandas. Então, abrir uma demanda para isso, abrir outra demanda para essa coisa. E aí, pelo menos no meu fluxo, eu gero protocolos também, faço todo o processo. Aí depende de como você queira fazer na sua organização. Mas o importante é define processos, define como é que é essa demanda, como é que ela acontece, início, meio e fim, para ficar mais fácil de todo mundo saber como é que é o fluxo dessa resolutiva desse tipo de problema. E, se possível, tenha redundância dos serviços. Então, soube de um problema de internet, se você tiver uma redundância, você tem outro link, ele funciona. Telefonia fixa, tem alguma outra forma de comunicação, por exemplo, telefonia móvel. E telefonia móvel, a redundância é telefonia fixa. Ou um outro telefone fixo, ou um outro telefone móvel. De preferência de prestadoras diferentes. Porque aí redundância não adianta você ter... eu tenho um telefone aqui da operadora A, mas eu tenho redundância que é um outro telefone da operadora A. Então, se a operadora A der pau, você não vai ter nada. Isso não é redundância, tá? Redundância, eu tenho a operadora A aqui
e tem a operadora B aqui, que elas utilizam comunicações diferentes. E principalmente na parte de dados, se você tiver dois prestadores de serviço de internet, mas que uma boa parte da comunicação deles vamos dizer, no mesmo meio, também não é redundância, porque eles utilizam comunicações em conjunto. E aí se der um problema em um, vai dar no outro. Se for um tipo de situação que seja no meio que eles estão. Então é mais difícil. Redundância, você tem que ter sistemas e circuitos diferentes. Posso ser cobrado por alguma atividade de reparo, ou seja, por uma visita técnica? Lembrando que quando a gente tem um problema que a gente não sabe o que é e a prestadora também não sabe, isso, independente do serviço telecom que seja, eles podem abrir um protocolo para visita técnica. Banda larga é mais fácil a gente abrir esse tipo de demanda. Telefonia móvel é difícil, pelo menos visita técnica na empresa vai ser muito raro você ver. E telefonia fixa é mais fácil você identificar isso. Telefonia móvel você abre reparo? Sim, mas normalmente não para ir na empresa. Você abre um protocolo, um problema e eles vão fazer essa avaliação. Então visita técnica é muito mais voltada para telefonia fixa e banda larga. E aí, respondendo a pergunta, posso ser cobrado? A resposta é que sim, pode acontecer isso. Não é a maioria dos casos, mas pode. Por quê? Imagine que você abriu um protocolo, o técnico foi lá, corrigiu o problema e alguns dias problema de novo. Você abre um protocolo seguinte, ou seja, uma outra demanda dizendo que o problema voltou a funcionar. E essa segunda visita, em alguns casos, o técnico lá, ele pode dizer que a visita foi indevida, que não era para ter acontecido e quando a visita é considerada desnecessária pelo técnico ou pela prestadora, eles podem gerar uma cobrança, mas não necessariamente é o que acontece na prática com a gente. Ou seja, para mim e você, a gente como gestor de telecom, se a gente pediu uma visita é porque não está funcionando. Na prática é isso, tá? Então, sim, pode ter cobrança. O motivo da cobrança, a visita é desnecessária ou causado pelo usuário. E aí, já vi situações, não aconteceu comigo, que tiveram clientes, isso como eu converso com algumas pessoas, eu consigo ter essas informações. Também eu converso com o pessoal da prestadora de telecom. E eu já vi situações em que a prestadora, de vez em quando não, né? Sempre ela consegue ter um sistema lá que ela consegue descobrir um pouco dos problemas que podem ser. E eu já tive situações, vendo isso depois, que tipo, dá para saber se o equipamento ele está sem energia elétrica. E eu já vi situações em que era só preciso, tipo, tirar da tomada, botar na tomada. E algumas pessoas na atividade da empresa, não, eu não vou mexer nisso porque isso aqui dá prestadora de telecom. Se eu mexer pode dar problema e aí eu vou ser penalizado. E a prestadora tinha que mandar um técnico para lá só para fazer isso. Em alguns cenários isso é uma visita desnecessária e pode gerar uma cobrança de visita. Para outros, pode dizer, não, a gente não mexe nos equipamentos, mas tem que também utilizar o bom senso. Em outros cenários, que eu até pesquisei pela internet, tinha uma pessoa foi cobrada porque ocorreu exatamente isso. Ela não queria mexer no equipamento da prestadora, mas alguém tinha tirado da tomada. E por isso que não ia funcionar nunca. Era só pegar lá e botar. A pessoa teve que chamar um técnico para o técnico fazer isso. Então, teve uma cobrança que a pessoa achou indevida, mas teve todo esse cenário. E eu, como gestor de telecom, eu penso que a gente faz o que a gente consegue fazer. E utilizar o bom senso. Eu já vi outros cenários, alguns clientes que onde ficam os equipamentos de telecom tinham um problema elétrico. E aí sim, isso causava problema nos equipamentos. Tiveram equipamentos até que foram queimados devido a isso. E aí, aí a gente tem que avaliar a questão. É um problema de visita da prestadora ou é um problema interno nosso, a gente, empresa? E aí tem que ser avaliado e corrigido. Graças a Deus o pessoal corrigiu, não teve mais nenhum problema. Porém, a gente tem que sempre avaliar. Aquela visita, a gente consegue fazer algo para ajudar e para o serviço voltar ao normal? Sim, então vamos tentar fazer. Não consegue? Aí sim, precisa de uma visita técnica, do tipo, precisa ver o cabeamento, se houve algum rompimento, ou se no armário lá de telecom da prestadora tem alguma falha, tem algum problema, aí só a prestadora vai conseguir fazer.
a gente não vai conseguir ter essa visão, vamos dizer assim, para resolver esse tipo de problema. Mas, na questão de cobrança, sim, é possível nesses cenários. E você deve ser informado no momento do agendamento. Se a visita for assim, assim, assado, pode ter a cobrança. Então, se você não foi avisado de nada, é uma cobrança indevida. Se você foi avisado, você tem que ficar ciente disso, pode ser gerada a cobrança. E existem alguns casos de cobrança indevida e existem alguns casos de cobrança devida, que é a correta. Então, fica ciente que pode gerar cobrança, mas nesse cenário. Se você não foi avisado, abre um protocolo de reclamação da conta que eles devem fazer a avaliação disso para retirar esse valor. Se não for com atendimento, fala com a ouvidoria, Anatel, porque eles devem fazer isso e, de preferência, se você fez a ligação, busca o protocolo dessa gravação para você ter a certeza e provar que você não foi informado sobre o valor de cobrança da visita. Mas se você foi informado, aí não tem muito para onde correr. Prazo de reparo de serviços de internet em um contrato de banda larga fixa. E aí, banda larga fixa, a gente só me entende banda larga normal, no caso, né? O circuito normal, circuito link dedicado, até um circuito por rádio e alguns circuitos que são internet fornecida através de satélite. Só para você entender que o prazo de reparo é visando isso, tá? E depende muito da falha ou do tipo de contrato, esse prazo. Lembrando que o prazo aqui é para reparo, não é necessariamente um prazo de atendimento, que aí são coisas diferentes. Então, o prazo de consertar varia. Ele não tem como ser definido, nem em regulamentações da Anatel eu consegui encontrar. Se você encontrou, por favor, me avisa. Mas tem um prazo de atendimento, que é diferente do prazo de resolução. E depende muito disso aqui. Qual é a falha, qual o tipo de problema, qual foi o tipo de contrato assinado. Mas a ideia é que a prestadora resolva todos os problemas que apareçam no menor tempo possível. Isso é o que a prestadora deve buscar. Mas o prazo de atendimento máximo, ou seja, você deu um problema, alguém tem que ir lá, alguém tem que fazer a visita, alguém tem que fazer alguma verificação de banda larga, é de 24 horas. Então esse é o prazo. Lembrando que existe um prazo de disponibilidade do link. Então, abrir o protocolo, o link não está funcionando, está com problema, eles têm 24 horas para te visitar, para atender, sim. Mas existe uma outra questão que o link, ou seja, a internet, ela pode ficar indisponível em até 7,2, ou seja, 7 horas e 20 minutos, mais ou menos, né, arredondando, durante um mês. Então, durante um mês você pode ter falhas, sim, mas não deve ultrapassar esse prazo. Se ultrapassar, aí você abre outra reclamação e questiona isso. Mas a disponibilidade do link é algo que você deve ficar ciente. Então, se acontecer um problema agora, prazo de resolver é daqui a 2 horas, é aceitável. É uma coisa que pode acontecer. Agora, se toda semana você tem um problema por causa do link de internet e tem 2, 3 horas, vai passar o prazo de 7 horas e aí é algo que não deve ser, como é que eu posso assim, o bom senso. Passou desse prazo de 7 horas mensal, aí você vê que tem algo errado, mas não deve acontecer com tanta frequência. Porém, se acontece com você, saiba que esse é o prazo máximo, mas o tempo de atendimento é de 24 horas para visita técnica. E aí, se possível, sempre pergunte o que é que aconteceu, qual foi o motivo do problema, para eles avaliarem, vamos assim, qual é a questão e você também tentar auxiliar. Porque algumas vezes, até o prestador de serviço de telecom, ele não sabe exatamente como resolver, você pode dar alguma ideia que eles não estão pensando. Ou o contrário, você não está pensando na ideia, o pessoal já vai resolver, ver alguma maneira lá de fazer. Então é sempre bom ficar ciente nisso e sempre em contato com a equipe da prestadora para ter essa resolução no tempo mais rápido possível. Mas saiba que esse é o prazo de atendimento e o prazo de reparo não tem um número exato. O prazo de reparo, serviço de voz, em contratos de telefonia fixa. E aí, volto a refrisar, prazo de reparo não tem um número exato, tem um prazo de atendimento. Mas por que eu estou te dizendo isso? Para você saber que o prazo que a gente tem não é para consertar, é para ter um atendimento e aí sim, eles identificam aquela falha e fazem as correções necessárias. Então saiba desse fluxo, tá?
O prazo de clientes residenciais, ou seja, pessoa física na maioria dos casos, é de 24 horas. Então, se você tem um contrato na empresa que é residencial, veja agora a diferença de um contrato que não é residencial. É 8 horas. Ou seja, não residencial é corporativo. Na prática é isso que acontece. Então, se você tem um contrato de telefonia fixa em que está no nome de um CPF, no nome de uma pessoa, o prazo já é diferente de reparo. Se for corporativo, 8 horas, pessoa física, 24. E tem empresas que têm contrato em nome de pessoas. Isso é normal. Pessoa física. Ou, se tiver no CNPJ, vai ser mais fácil fazer essa gestão e o tempo de reparo ele é menor. E caso aconteça, para você saber, o prazo de um serviço de utilidade pública ou de uma unidade de saúde, pronto atendimento, questões que envolvem a parte, vamos dizer assim, governamental e pública, é de 2 horas para resolver o problema. Então, o telefone da unidade de saúde lá não está funcionando, é esse prazo. Ah, mas é um hospital privado. 8 horas é residência. Pelo menos, não residencial, é um contrato corporativo. Não é utilidade pública, vamos assim, de governo. Mas acredito que sempre que possível a gente tenta acelerar esse fluxo junto com a prestadora, porque cada situação é uma situação e a gente precisa dos serviços e sistemas funcionando, mesmo na telefonia fixa. E uma forma que a gente tem como ter uma redundância, vamos dizer assim, para acontecer falha, o que a gente pode fazer não tem muito para onde correr, mas se a prestadora ela tiver um serviço que ela transfere as ligações para outro número, você pode utilizar isso. Se a prestadora oferecer isso via sistema dela, sem ser você fazendo configuração no aparelho, porque pode ser que não funcione, então é uma alternativa. E a segunda alternativa é você ter telefones celulares ou um outro telefone fixo que também tenha uma funcionalidade similar. Você pode ter 2 telefones para receber as ligações, por exemplo, e dentro do teu sistema você separar os contatos. Então saiba que existem essas opções e as formas que a gente tem como utilizar algum serviço de redundância. E tudo isso é para agendamento da visita, não é para consertar, tá? Ou seja, 8 horas, que é o foco da gente não residencial, é o prazo para alguém visitar. Deu um problema no telefone, você ligou agora, tipo, é de manhã, eles devem ir à tarde. Foi de tarde, eles devem ir no outro dia pela manhã. Lembrando que é aceitável se você aceitar um prazo maior que esse. Você pode dizer, não aceito, o prazo tem que ser esse, porque de acordo com a Anatel, a regulamentação é essa. E eles têm que se virar. Só que na prática nem sempre isso acontece, aí também você tem que utilizar o bom senso. Porque pode ser, lógico, a prestadora ela tem uma limitação de técnicos. Então pode ser que aconteça alguma situação que existem técnicos em outras áreas que eles não conseguem te visitar nesse prazo, por exemplo, de 8 horas. Mas se for 24 ou maior, aí realmente é preciso ter atenção nessa questão. Fala com a ouvidoria da empresa se for necessário. Mas deve ser um prazo máximo de 8 horas, no caso de não residenciais, que você deve ficar ciente para receber essa visita técnica. Prazo de reparo de serviços de voz ou dados em um contrato de telefonia móvel. E aí a gente entra no maior gargalo que eu acho de reparo, ou seja, é onde a gente vai ter um tempo muito maior do que comparado a contratos de telefonia fixa e banda larga. Porque na parte de telefonia móvel, você tem que fazer uma avaliação pelo atendimento, ou seja, normalmente o que acontece? A gente liga para o atendimento, eles fazem alguns testes. Tem isso, aquilo outro, faz algumas avaliações. Dando ainda problema, você não conseguindo fazer o uso de internet ou de voz, estando tudo certo, eles vão ter que abrir uma reclamação para uma determinada área. E o prazo é de 5 dias úteis. Então, em 5 dias úteis, meu amigo, dá para você fazer um monte de coisa. E, na minha visão, é um prazo desproporcional comparado aos outros serviços. Tipo, telefonia fixa são 8 horas para o serviço ser atendido, ter alguma visita técnica. E, enquanto isso, banda larga você tem 24 horas, mas o tempo de disponibilidade do link é de 7 horas. Então, telefonia móvel deveria ser algo 24 horas ou algo do tipo, mas é de 5 dias úteis. Então, é mais complicado quando você não sabe qual é o problema. O ideal na telefonia móvel é você tentar
fazer o atendimento e identificar o problema. A internet vê o sistema de gestor, vê a configuração do aparelho, faz alguns testes. Voz, mesma coisa, vê o gestor, vê o aparelho, vê o que está acontecendo, se é o problema no chip, para que você não precise abrir uma reclamação, porque se você precisar, a área técnica ela normalmente demora bem para te dar esse retorno. Pode ser que você tenha uma demanda resolvida num prazo mais rápido, porém normalmente é no prazo de 5 dias que a gente tem esse tipo de atendimento, não é nem resolução, tá? Então, existem diversas possibilidades e o protocolo tem 5 dias úteis. Só que isso é para alguém falar com você sobre a demanda. Por mais que você já tenha falado com o primeiro atendente, pode ser que ele não tenha identificado qual era o erro. E ele abriu o protocolo para alguém fazer contato com você ou com o usuário da linha, né? Então a gente tem esse prazo de atendimento que a pessoa vai fazer a avaliação. Pode ser que ela já volte com o serviço funcionando, pode ser que não. Então você tem que sempre avaliar esse tipo de questão e na telefonia móvel o prazo é de 5 dias úteis, que aí você tem que ficar ciente que pode ficar sem um telefone durante esse prazo. Problema-solução, ou seja, situações que são complexas e que problema eu vou te mostrar qual é e a solução, pelo menos que eu acredito que pode ou possam ser, tá? De um reparo recusado pela prestadora. Reparo normalmente recusado pode ser telefonia móvel, telefonia fixa ou banda larga. Telefonia móvel, imagine que você está reclamando de uma coisa e a prestadora diz que não é. Então, ela não quer abrir um protocolo de reclamação. Telefonia fixa e banda larga são parecidos. Você está dizendo um problema, mas a pessoa não quer abrir aquele protocolo. E podem ter diversos cenários. Ou ela está achando que a gente, como gestor de telecom ou usuário, está mentindo, está dizendo uma coisa que não é, e o sistema dela está apresentando outra informação, ou ela realmente está com algum problema que ela não quer, aquele atendente, ele não quer abrir aquela demanda, por achar que é um protocolo indevido, porque o serviço deveria voltar ao normal. E existem situações que o problema é momentâneo. Então, o que acontece com o atendente? Então, você deu o problema agora. Daqui a 1 hora, daqui a alguns minutos, o problema some. E o atendente que abriu o protocolo, ele vai abrir aquela demanda, por exemplo, para uma outra área e a outra área vai fechar o protocolo dele como indevido porque a falha ainda não está funcionando, ou seja, a falha sumiu. E eles não têm, na minha visão, um sistema de identificação de todas as falhas possíveis e imaginárias que aconteçam. Não tem como saber isso. Qual foi o dia ou horário que aconteceu a falha de comunicação na parte de voz? Não tem sistema que diga isso. Ele só vê a falha naquele momento. Passou da falha, ele não vai ter tanto acesso, a não ser que aconteceu um problema muito grande, que aí sim, ele vai ter essa visão para vários possíveis clientes que sofreram com aquela ação. Mas, na vida normal, ele não tem esse tipo de relatório. Então, pode ser que exista uma recusa. Nesse caso, o que é que eu te oriento? Entenda o motivo da pessoa porque ela não está querendo abrir essa demanda. Se for um motivo aceitável, tipo, espera algumas horas para ver se o sistema volta, tal, pode ser uma opção. Mas você já esperou um prazo, fez alguns testes, não voltou ao normal, aí você precisa que seja aberto um protocolo para uma visita técnica ou para que uma outra área avalie aquela questão. Não deixe a situação sem gestão, sem uma cobrança. Se eles derem um prazo, pode fazer algumas configurações e pedir que você aguarde um prazo de 2 horas. Estou dando um exemplo aqui. E aí você aguarda, não voltou ao normal, você abre uma reclamação. Pode ser que isso aconteça, mas não deve ter uma recusa, dizer, não, a gente não pode abrir por causa de XYZ. A não ser que aconteceu um problema na região e que aquilo ali já está em manutenção, a equipe técnica já está ciente. Então, não precisa abrir protocolo, porque já existe uma demanda aberta. Mas o que é que você faz? Você pede o protocolo. Ok, qual é o protocolo dessa demanda? Como é que eu tenho a confirmação? Protocolo XYZ. E aí você fica tranquilo e vê o prazo de restabelecimento, para você saber o que é que vai acontecer, tá bom? Então, alguns exemplos. Problema já detectado, equipe em campo. Então a equipe já está lá, tudo bem. Uma outra situação que pode acontecer é você abrir um protocolo de reparo, mas o técnico foi lá e recusou. Ou seja, você abriu a demanda pelo atendimento, fez tudo bonitinho, mas a visita não foi feita porque a prestadora recusou. E aí ele pode ter recusado isso por algum motivo. O ideal é você entender qual é.
para poder fazer qualquer reclamação. E lógico, se o sistema voltar ao normal, você não vai nem lembrar disso aqui, porque você não vai se preocupar com essa questão. Mas, não voltando ao normal, você tem que ter ciência desse tipo de problema, entender o motivo para tentar resolver, porque só dar porrada na prestadora não vai te ajudar muito. Então tem que dar porrada, mas com argumentos. Tem que dar uma reclamação, mas com, ó, isso aconteceu, e eu preciso que seja resolvido. É isso que eu faço com os contratos. Passo as informações e preciso que seja resolvido no mais rápido possível pela prestadora. E pelo menos com essas informações aqui fica mais fácil de você ter essa noção se houve uma recusa desse reparo. Outra situação é se a empresa não tiver naquele momento equipe para ir, ou seja, o técnico não consegue ir, está com muitas demandas e aí pode ser recusado. Mas eu acho melhor você tentar abrir um protocolo e botar um prazo maior do que não abrir um protocolo e ligar outro dia, só para você entender como resolver também. Problema-solução: reparo não realizado dentro do prazo. E aí a gente sabe que o prazo de telefonia móvel, quando você abre uma reclamação, é de 5 dias úteis, de banda larga são de 24 horas, e telefonia fixa, pensando num contrato não residencial, é de 8 horas. Então você abriu o protocolo de reparo, mas não teve o atendimento realizado, ou seja, ninguém foi lá no contrato de telefonia fixa, banda larga, tem que ir fisicamente, e no telefonia móvel não necessariamente a pessoa precisa ir fisicamente ao lugar, normalmente nem vai. Então, ocorreu isso e não foi realizado dentro do prazo o reparo, como eu te passei, né? Existe cada prazo para alguma coisa, você tem que avaliar o motivo, por que isso não aconteceu. Então você para aqui, abriu o protocolo de reparo, mas ninguém veio. Pode ter alguns motivos, tá? Por exemplo, só para você entender, aconteceu queda do poste. Já vi situações, já aconteceu com meus clientes. E até eu acho que comigo também, de problema por causa de batida, acidente de veículo e que poste arriou. Problemas elétricos é o que mais acontece. Se estiver chovendo, algo do tipo, cai um raio, puf, acontece um problema, ou um transformador da pipoco. Então tem muita possibilidade de problema. Ou, por exemplo, rompimento de cabos. E aí, principalmente esses aqui, não pense que é só telefonia fixa e banda larga, tá? Telefonia móvel, em alguns casos também. Por exemplo, não sei se você já passou por uma situação, mas pode ser que sim. Quando falta energia na sua cidade, algum problema, o telefone celular, na maioria das vezes, não vai funcionar. Porque as antenas, elas precisam de energia para funcionar. Pode ser que elas tenham lá um pequeno gerador, mas não vai segurar, não vai suportar muito tempo. E aí também, problemas elétricos podem afetar a telefonia móvel. Então saiba que queda de poste, não tanto. Rompimento de cabo, não tanto. Porque a antena, ela pode se comunicar na maioria das vezes por rádio. Mas pode também afetar. Então sempre que acontecer um reparo não realizado, tenta entender o motivo. Porque se, por exemplo, você abrir um protocolo de uma visita técnica, era para o técnico ir lá na empresa, mas ele pode até nem ter ido na tua empresa, ele pode ter ido só lá no armário de telecom, ver as questões e não foi lá te visitar. Isso já aconteceu com alguns clientes meus. E aí a gente acha que o cara não visitou, mas ele coloca lá nas demandas que ele fez a visita, XYZ. Mas, poxa, custava ir lá na empresa visitar, falar alguma coisa, dizer, ó, aconteceu isso, a situação é essa, assim que a gente vai resolver, tem um prazo de tanto tempo. É isso que a gente espera. Mas, em algumas situações, pelo menos na maioria, pelo que eu vejo, quando ele não vai, normalmente ele resolve o problema e não aparece porque ele resolveu. E aí a gente vê depois que o serviço, vamos dizer assim, está funcionando. Mas eu acho que visitar seria importante para poder ter até essa relação com o prestador de serviço mais próximo. Porém, se não aconteceu, entenda o motivo, isso você vai utilizar muito mais se o serviço não voltou a funcionar. Se ele voltou a funcionar, você não vai se preocupar muito porque o técnico não foi lá. Na prática, é isso que acontece. E acontecendo esse problema, fala com a prestadora para poder ter as informações da visita ou porque o técnico não foi, vai que teve algum problema com ele, algum problema de saúde, sei lá, a gente não tem como saber. Então, melhor ligar, pegar as informações para fazer a tratativa daquele problema.
Problema-solução: não cumprimento do agendamento da visita para reparo. Isso é o que eu acho que tem diversas reclamações, que a gente abre um protocolo para reparo. Telefonia móvel tem um prazo de 5 dias. A gente não vai ter lá ninguém visitando, mas telefonia fixa e banda larga, sim, a gente vai precisar de alguém lá. E pode acontecer que agendou. Aí alguém tem que ficar lá esperando o técnico, algo do tipo, partindo do princípio que seja assim. E o cara não aparece, ou a técnica não aparece. E a gente fica pensando, tá, o que foi que aconteceu? E o importante é você entender o porquê desse atraso. Aconteceu algum problema? O que aconteceu que o técnico não veio? Liga para a prestadora e busca essa informação. Em alguns cenários, pode ter acontecido algum acidente, pode ter acontecido, ou alguma coisa que atrasou. Eu já tive situações de que o técnico disse que o carro, eu não lembro se tinha furado o pneu ou furado o radiador. Sei que teve um problema no veículo e o cara não conseguiu ir. E aí não tinha outro técnico para ir no lugar, e por isso que tinha alterado o prazo de atendimento. Mas não tinha me falado, eu que tive que ligar para buscar essa informação. Então, sempre busque entender o motivo do porquê aquilo não aconteceu, tá? Mas, se o reparo for cancelado, aí é mais complicado, porque aí a pessoa não visitou e não quer visitar. Normalmente acontece isso, mas eu não sei te dizer aqui o motivo, porque existem vários. O importante é, aconteceu isso, reabra um protocolo, mas abra um protocolo também na ouvidoria da empresa e, se necessário, abre também na Anatel. Porque, pelo menos eu, tá? Quando eu abro uma demanda que eu vejo que a prestadora não fez o atendimento da maneira adequada, eu já vou à ouvidoria, já vou à Anatel, porque eu otimizo meu tempo. Porque o prazo da ouvidoria e da Anatel, se eu abrir uma reclamação, por exemplo, é de 10 dias. Eu não posso ficar 10 dias sem aquele serviço, mas eu abro uma reclamação para que seja visto que eu não fiquei satisfeito com aquele atendimento. Nesse caso aqui, um agendamento cancelado, um agendamento que não foi feito, para mim, eu preciso do serviço funcionando. Então, se não está com a equipe em campo capacitada para fazer isso, eu tenho que reclamar. Na parte prática é isso, porque a gente precisa do serviço funcionando. Então, atendimento, ouvidoria Anatel, e abram outra solicitação para ter aquela demanda atendida, tá? Porque ficar sem atendimento não dá. Então veja que é assim que eu trato a demanda, quando é um agendamento que eu estou esperando aqui aquele horário e a pessoa não chega. Eu já vi cenários também, aí clientes um pouco mais afastados da região metropolitana, que o técnico até me liga. Senhor Kleber, tudo bom? Tal, vou me atrasar um pouco, aconteceu isso. Ou, eu vou chegar um pouco mais cedo, tem problema. Tudo bem, o ótimo é quando esse técnico, ele liga pra gente, ele dá um posicionamento, ótimo. Ou até, já teve situações, eu vou me atrasar um pouco porque o cliente aqui tive um problema. Sem problema, faz aí o seu atendimento, você vai atrasar mais ou menos quanto tempo? 1 hora, 2 horas, tudo bem, eu vou avisar a equipe lá e daqui a pouco você chega. E eu passo essa informação, porque isso aí é comunicação, é o melhor cenário, ter um técnico que tem essa habilidade de comunicação e passa para a gente as informações, porque a gente vai conseguir ter uma posição e saber que alguém vai lá visitar para resolver aquele problema. Eu acho que esse é o melhor cenário, o melhor tipo de capacitação que os prestadores podem ter, e essa comunicação do técnico é fundamental para a gente não ter esse problema de cancelar o agendamento. Problema-solução de persistência do problema após uma visita de reparo. E isso aqui é importante a gente ficar ciente, porque a ideia é que está com um problema. Houve uma visita, aquele problema tem que desaparecer. Mas nem sempre a gente sabe, pelo menos o técnico, na minha visão, sabe exatamente a falha que deu. Tem situações que ele pode chegar lá e voltou a funcionar, ele nem sabe o que foi que ele fez. Isso acontece. Mas, na maioria delas, o técnico sabe o que fez e fez a correção. E o importante é, ocorreu a correção, busque sempre do técnico para você saber qual foi aquele problema, o que é que motivou aquela dificuldade. Porque aí você tem as informações e ajuda. Porque se persistir, você já sabe mais ou menos como resolver. Se for algo que a gente consegue fazer, alguma coisa que a gente controla, a gente tenta fazer para corrigir. Se não for precisar de um técnico, aí provavelmente vai precisar de uma segunda visita. O problema dessa segunda visita, ou terceira se for o caso, é que pode gerar uma cobrança.
E é importantíssimo você, na hora de ligar para o atendimento, na hora de fazer um novo agendamento, sempre reforçar. O técnico disse se acontecesse isso, pediria outra pessoa para resolver o problema, porque o problema normalmente está nesse tipo de situação. E você passando esses dados, fica mais fácil para você não ter uma cobrança por causa de uma visita que era desnecessária na visão da prestadora. Por mais que a gente, como cliente, a gente sabe que é necessária porque o serviço não está funcionando, ele precisa funcionar. Mas pode ter uma dor de cabeça sobre isso. Porém, acontecendo a persistência, ou seja, resolveu, depois voltou ao normal, sim, abra um novo protocolo e aí, de preferência, no segundo protocolo, tenta já abrir também um protocolo na ouvidoria, dizendo, já abri um protocolo, esse é o segundo, preciso que seja visto e resolvido, porque existe a disponibilidade do link de internet, por exemplo, que é de 7 horas, o telefone fixo tem que ser resolvido em até 8 horas, e aí pensando muito mais nos serviços que precisam da visita técnica. Se for telefonia móvel, eles têm que te dizer o que foi que aconteceu de problema, e acontecendo de novo, você não vai ter problema de visita, mas você vai ter que abrir um outro protocolo para ser visto que erro foi aquele, qual o problema que está acontecendo na linha para que ela não funcione. E aí também tem que aguardar um prazo para essa questão. Mas, acontecendo, abre um protocolo, tá bom? Então, avaliação total, buscar o motivo e veja outro técnico. Se aquele primeiro resolveu de forma paliativa e aquele problema persiste, não está certo. Tem que ser resolvido de forma consistente. Senão a gente vai ter dor de cabeça e a falha pode continuar como a gente está vendo. É possível que aconteça isso. E, como eu te disse, né, cuidado com cobrança por visita por causa dessa questão de você solicitar um segundo técnico e, na prática, pode ser que até quando o técnico for lá na empresa, o serviço já está resolvido. E aí, porque a visita técnica foi agendada e não teve nada, você teve lá uma cobrançazinha de mais alguns reais por causa dessa visita que era que na prática, se o técnico foi lá não teve nada para consertar, desnecessária. Mas, ocorrendo persistência do problema, estando com o problema, a gente tem o direito de solicitar a visita técnica, porque o serviço tem que estar funcionando. O que a gente viu na aula de hoje? Foram diversos pontos da parte de reparo, e aí de qualquer tipo de serviço. Para você aprender um pouco mais, eu te aconselho a fazer um resumo da demanda. Que eu digo assim, o que a gente viu aqui, né? Porque fica mais fácil de você memorizar e guardar essas informações, tá bom? O objetivo da aula foi para você entender e saber os processos para você cuidar do seu serviço de telecom e para que eles voltem ao normal em caso de falha, em caso de algum problema de comunicação, que a gente chama também de serviço de reparo. Essa foi a ideia, eu passei vários pontos para você, seja contrato telefone móvel, fixa, banda larga, para você ficar ciente de como é que é esse funcionamento, tá bom? Essa aula 055, qualquer dúvida, fica à tua disposição, tá bom? Reparo e resolvendo as dificuldades. Qualquer dúvida, qualquer situação que você passou também, quiser contar uma história, fica à disposição. Fui! Abraço!